Olá, queridos amigos, seja bem-vindo ao nosso programa Aos Pés de Jesus, de lições da Escola Sabatina. E nessa oportunidade estaremos falando sobre a fé. Mas antes disso, a gente gostaria também de apresentar aqui o nosso convidado especial, o nosso diretor do IAG, o nosso irmão Carlos Deia. Irmão Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, irmão Ronald. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a este momento da lição da Escola Sabatina, onde vamos procurar tirar o melhor proveito para o nosso crescimento espiritual. É assim, mas também temos de fato, já que hoje falamos sobre a fé, como chegaram os livros, também temos muitos livros que falam sobre a fé. Então eu gostaria simplesmente de apresentar alguns livros. Se você tiver interesse, pode entrar em contato com o número de vendas que vai aparecer aqui embaixo. E tenho aqui um livro que fala sobre os milagres de Jesus, de Wagner. É um livro interessante, a fé que opera justamente pelo amor e por que Jesus fez aquele trabalho de fazer milagres, se era pelo poder que ele tinha ou pela fé que tinha ele em seu Pai. Então, um livro bem interessante que fala sobre a fé. Também temos outro do mesmo autor, que justamente também as promessas de Deus para Israel. Então, são livros bem interessantes que eu considero que todo adventista tem que conhecer estes materiais. Porque Wagner e Jones foram mensageiros que trouxeram uma preciosa mensagem do 1888. E sem dúvida temos outro material que eu considero que todo mundo também tem que ler, e é o Desejado de Todas as Eras, ou conhecido também como Desejado de Todas as Nações. Se você quer entender sobre o que é a justificação pela fé, sem dúvida este é o melhor livro. Também considerando que temos outro livro, O Caminho a Cristo, ou conhecido aqui também com outro nome. Mas tem aqui o irmão Carlos, tem outros materiais também que apresentar justamente de outros autores. Então, irmão Carlos, se você gostaria de apresentar alguns materiais que temos. Bom, como estamos a falar também do assunto da fé, não é? Eu tenho aqui em minhas mãos um material fantástico do pastor Herbert Douglas, subordinado ao tema A Fé de Jesus, que na realidade é um dos temas da lição desta semana, que vamos falar sobre fé, irmãos. Esse livro é tão importante e muito bom. Eu acredito ser um livro muito pontual, porque só o subtema dele já acaba por nos convidar a fazer esforço para ter essa literatura em nossas residências. Só para vocês terem exemplo, ele tem 7 capítulos, mas nesses 7 capítulos os temas são muito profundos. No primeiro tema ele fala sobre a urgente importância da fé. No segundo, como a fé é mal compreendida. No terceiro, o que é fé bíblica. Quarto, fé, a única condição para a salvação. No quinto, a fé condena o pecado na carne. O sexto, fé é a resposta, mas de quem? O sétimo, fé é a resposta para a última geração. Então, irmãos, é um livro tremendo. Vou fazer algum recurso dele à medida que vamos falando aqui na nossa lição, e recomendo os irmãos a entrarem em contato conosco. Outro elemento que eu também tenho aqui para apresentar para os irmãos é a Bíblia Missionária da Mulher. Você que é mulher e tem o espírito missionário e quer investir no trabalho missionário, que essa Bíblia está aí com auxílio de guia de estudo bíblico para você e lhe facilitar no campo missionário. Outro também que nós temos ainda é a Bíblia de cor verde, também para a mulher. E temos a capa azul, também temos a capa preta para os homens. Então, você, se estiver interessado, faça contato conosco para adquirir o seu exemplar. Falando ainda sobre missão, tenho também aqui para os irmãos o livro Estudos sobre a Verdade Presente, tá? Esse é um guia de estudo bíblico, preparado com muito amor e carinho pelo pastor Benjamin Prado, e os temas são muito pontuais, atendendo à realidade em que nos encontramos. Estudos bíblicos. E o último livro que eu gostaria de apresentar aqui para os irmãos é o livro Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, do pastor Dennis Prieb, onde
faz a divisão da antiga e da nova teologia e as dificuldades que temos enfrentado até o dia de hoje. Então, são essas as novidades que queríamos apresentar para os irmãos e façam contato conosco. Assim, e não perca e aproveite essa oportunidade. Continuando com o nosso programa da lição de escola sabatina, a gente de fato já gostaria de começar, né, com uma oração. Então, o irmão Carlos pode Oremos ao Senhor. guiar com a oração. Ok. Bondoso Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome nesta hora. Eis-nos aqui para, nesta semana, aprendermos sobre a fé. Queremos te pedir, Senhor, que nos ensine este tema tão importante da fé, pois que é a base, Senhor, para que o teu povo se faça vitorioso nos últimos dias, apegando-se às tuas promessas. Ouve a nossa súplica, em Cristo Jesus pedimos e oramos com fé. Amém. Amém. O título para esta semana é justamente Vivendo pela Fé. Falar sobre a fé é um assunto que abarcaria muitas horas. É um assunto que abarcaria muitas horas, mas porém temos poucos minutos para falar sobre a fé, mas gostaríamos de ser mais pontuais nesse sentido. E o interessante é que a lição já nos apresenta o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Muitos consideram isso como uma definição de fé, mas a gente vai abordar sobre esse assunto, porque eu considero que um cristão não pode falar sem falar da fé. Se nós realmente temos o desejo de entender que é a justificação pela fé, realmente precisamos entender que é a fé, qual é o papel da fé na justificação pela fé, para que assim nosso relacionamento com Deus possa crescer cada dia melhor até ser semelhantes com Jesus Cristo. Então, eu não sei, inclusive eu acho que todo adventista já experimentou isso. Muitas vezes se sentiu fraco na fé, muitas vezes vacilou em sua fé, mas a pergunta é por que muitas vezes vacilamos nessa fé? Sabe? Eu lembro uma experiência dos fariseus, quando eles perguntaram a Jesus ou pediram a Jesus que ele mostrasse um sinal, sim? Só que às vezes a gente até agora tem esse mesmo espírito. Ainda os que são ateus, eles dizem, se você me mostra um milagre aqui, eu vou ter fé em esse Jesus. Eu vou acreditar nele. Então eu considero de que ainda hoje, no meio adventista, no seio adventista, temos certas dúvidas, vacilamos em nossa fé, às vezes pedimos um sinal. Então, a pergunta, irmã, a gente gostaria de abordar um pouquinho sobre a natureza de fé, porque a fé é além dos olhos que veem. Agora, a pergunta é por que muitas vezes sentimos que precisamos de um sinal, sim, visual, palpável, ou um milagre extraordinário que possa acontecer ao nosso redor, para assim ter confiança em Deus, ou para acreditar nesse Deus. Porque muitas vezes temos essa incredulidade, ou mostramos, né, esse espírito. Ok. Eu acredito que é fruto das pessoas não terem um conhecimento mais profundo de quem é Deus e da maneira com que ele se relaciona com as suas criaturas. Então, a falta de conhecimento da pessoa de Deus faz com que muita gente acaba por se tornar incrédula ou desconhecer a maneira com que ele trabalha. Ok. Então, muitas vezes, como você diz, a falta de conhecimento desse Deus, de seu caráter de amor, muitas vezes a gente vacila ou mostra essa incredulidade. Então, pede a Deus que mostre um milagre para acreditar nele. Então, como você diz, realmente uma coisa é certa, é a falta de conhecimento a Deus. Então, a gente agora gostaria de definir o que é a fé, o que nos ensina as Escrituras
sobre a fé. Ok. O próprio verso, para memorizar, já começa a nos dar as bases principais para nós compreendermos o que é fé no verdadeiro sentido. Vamos para o Hebreus capítulo 11 e nesse capítulo nós vamos começar a entender o que é fé, mas siga o raciocínio do próprio texto para que não nos percamos com relação à definição de fé. Hebreus 11, verso 1 diz que, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Vamos para o versículo 6, agora, do mesmo capítulo. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, com base na pergunta que foi feita primeiro, acredite que ele exista e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, Deus recompensa aqueles que diligentemente o buscam. Então, fé é se apegar a toda a palavra de Deus. Para começar, e vou começar aqui a apresentar aos irmãos as formas mais simples, para nós não continuar a cometer os mesmos erros com relação a isso. O que é fé? Fé é crer que tal qual a palavra de Deus disse, ela vai cumprir-se conforme ela mesmo quer. Ela mesmo falou. Por quê? Porque no próprio livro de Isaías, Deus deixa claro que a palavra que sai da sua boca jamais voltará a quê? Vazia. Pelo contrário, vai fazer conforme apraz a vontade dele. Então, toda palavra que saia da boca de Deus, quando nós aplicamos na nossa vida, ou seja, acreditamos de que esse Deus que proferiu esta palavra, proferiu esta promessa, é um Deus que não falha na realização da mesma, automaticamente Deus vai se manifestar e vai fazer cumprir aquilo que ele quer, que ele prometeu. Basicamente, fé é crer que tal qual a palavra de Deus disse que vai acontecer, assim vai acontecer. Posto isso, vamos voltar ao texto de Hebreus, capítulo 11. Veja aqui o que fala. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que de Caim, pela qual alcançou testemunho que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda falava. Ou seja, pela fé, Abel ofereceu um melhor que sacrifício do que Caim. Mas o que na realidade está acontecendo aqui? Quem fez a promessa de que esse cordeiro que está a ser apresentado ou morto pelo pecado de Adão tipifica a vinda do Messias num tempo futuro? Foi o próprio Deus. Se Deus disse que esse cordeiro que está a morrer representa a vinda do Messias, o que Abel simplesmente fez? Creu de que toda vez que eu apresentar um sacrifício conforme as especificações da palavra de Deus, automaticamente Deus vai cumprir as suas promessas. Então, isso é fé. Então, ou seja, Abel foi justificado porque cumpriu o que a palavra de Deus fez quê? Orientou que deveria ser feito. Então, a fé, ela implica algumas coisas que nós precisamos também considerar, irmão Ronald. A fé, ela implica crença. A fé, porque a Bíblia diz que não basta crer, porque os demônios também fazem o quê? Creem e tremem. Então, mas a fé, ela implica crença.
A fé, ele implica obediência. Para quem Deus dá o seu Santo Espírito? Para aqueles que lhe obedecem. Então, a fé implica obediência e a fé implica confiança. Quem não confia, automaticamente, não pode esperar alguma coisa em termos de realização da parte de quem? Da parte de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ponto. Outro detalhe, a fé também implica perseverança. Então, 4 elementos fazem com que a fé seja consistente e efetiva. Primeiro, confiança, crença, obediência e perseverança. Esses 4 elementos fazem com que a fé tenha robusteza e, em contrapartida, faça conforme a palavra de Deus orienta. Amém. Agradecemos ao nosso irmão Carlos. Acho que foi bem pontual em responder a nossa pergunta. E sabe, como eu falei ao começo, falar de fé requeriria muito tempo. Mas a gente falou também que gostaria de ser bem pontual. Isso é o que tentamos de fazer. Agora, você irmão falou que a fé implica obediência, implica confiança, crer e também implica perseverança. Exato. 4 elementos que você mencionou, ou seja, é um indicativo de que para você crer, confiar, requer um assentimento intelectual. Exatamente. Sim, escute bem isto. Para você ter confiança, crer e perseverar naquele, você precisa de um assentimento intelectual. Agora, você não pode confiar em alguém que você não conhece. Exato. Não pode confiar com alguém que você não mantém esse relacionamento. Não pode. Então, a fé é mais que confiar, é mais que obedecer, é mais que isso. Se nós falarmos de maneira mais profunda nas Sagradas Escrituras, eu gosto de citar, irmão Carlos, o livro de João 3,16, que é, de acordo às palavras de Jesus também, uma definição de fé. O livro de João, capítulo 3, verso 16. Eu vou tentar resumir em maneira mais simples e entendível. Olha o que diz o texto. Acho que a maioria está bem familiarizada. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crê, isso é fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que diz o texto? Que o homem amou tanto a Deus? Não, diz que Deus amou tanto ao homem, ao mundo inteiro. E como Deus amou tanto ao mundo inteiro, Ele deu, ou seja, a iniciativa tomou Deus de dar a seu Filho, para que através desse Filho todos os homens possam crer nele. Em outras palavras, Deus não simplesmente pediu, tem que crer em mim. Não, Deus primeiro mostrou que realmente Ele ama. Deu uma mostra de seu amor. E quando Ele deu essa mostra, agora o homem pode dizer, agora realmente entendo de que Deus é amor. Então, olha, eu vou ler uma citação de Ellen White, que eu considero que a fé não é simplesmente como alguns pedem, né? Se Deus me mostra um milagre, eu creio. Isso seria como satisfazer a emoção de uma pessoa, de palpar fisicamente. Não. A fé não simplesmente é isso. Ellen White disse assim, eu gosto de ler esta citação, porque realmente para você amar com o mesmo amor que Deus te ama a ti, você precisa realmente entender estas coisas. Escuta bem isso. Que a pergunta de hoje alcance o coração de todos que professam o nome de Cristo. Você crê no Filho de Deus? Não. Você admite que Jesus é o Redentor do mundo? Não para aliviar a sua consciência e a dos outros, dizendo, eu creio, pensando que isso é tudo.
mas você crê de todo o coração que Jesus é o seu Salvador? Você o incorpora à sua vida e o integra a seu caráter até ser um com Cristo? Muitos aceitam Jesus como um artigo de fé, mas não têm fé salvadora nele como seu sacrifício e salvador. Não entendem que Cristo morreu para salvá-los da penalidade da lei que transgrediram, para que pudessem ser restaurados à fidelidade a Deus. Você crê que Cristo, como seu substituto, paga a dívida de sua transgressão? Não para que você continue no pecado, mas para que seja salvo de seus pecados. Amigos, a fé não é simplesmente dizer eu creio em Jesus. A fé é uma admiração profunda do que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Inclusive, não é só isso, sendo que você agora se afasta do pecado e incorpora a vida de Cristo em sua vida. Então você vai ter esse relacionamento mais íntimo e profundo com Jesus Cristo. É isso a fé, porque essa fé vai fazer que você, inclusive, vença todos os seus pecados. E você obtenha vitória sobre o pecado cada dia. A fé é isso. A verdadeira fé implica isso. Não é só um assentimento intelectual, mas também é isso e um relacionamento tão íntimo com Jesus. Por isso que Paulo falou, não vivo mais eu. Agora eu vivo pela fé a vida do Filho de Jesus, ou de Deus. Então, realmente, é isso a fé, irmãos. Tem muitas coisas para falar aqui, mas a gente tem que avançar. Então, a seguinte pergunta, irmão, continuando com a lição de escola sabatina, que eu também achei outro ponto bem interessante de toda a lição, que é praticamente a fé é uma escolha. Uhum. A fé é uma escolha. É praticamente um exercício diário que nós precisamos alimentar cada dia. Então, a pergunta é simples: como podemos manter nossa comunhão com Deus naqueles dias em que não sentimos sua presença ou quando as circunstâncias parecem contrariar as suas promessas? Você lembra de Abraão? Uhum. Ele avançou pela fé, ele diz que avançou às vezes em contra da esperança, foi contra a esperança. Uhum. Então, fale-nos um pouquinho sobre como é que a fé realmente pode ser, em nossa vida diária, uma escolha, um exercício da fé. Para podermos responder aqui à pergunta do nosso irmão Ronald, não é? Que a fé ela não é meramente um sentimento, mas é fruto de uma experiência diária. E aqui frisou o exemplo de Abraão. Vamos ver aqui, não é, o versículo 17 ainda do livro de Hebreus, não é, para entendermos o que estamos a tentar falar sobre o assunto da fé. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, e aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Ou seja, dele foi dito, em Isaque será chamada a tua descendência. 19. Considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, e então também figuramente ele o recebeu. Uau, esse texto, irmãos, vamos procurar comentar ele de forma a ser um pouquinho mais compreensivo, mas é um texto tremendo, irmãos. Ou seja, quando Deus pede a Isaque em sacrifício, não é?
Isaac, na mente de Abraão, enquanto se fazia aquela caminhada para o Moriá, na mente de Abraão, Isaac literalmente estava morto. Mas, pese embora ele considerava que o menino já estava morto na sua mente, Abraão, veja aqui, o que Abraão estava a crer? O que consistia a fé de Abraão? Veja novamente o versículo 19. Vamos passar a leitura para não fugir nada. Considerando que Deus, sendo poderoso, então Abraão conhecia Deus, envolvia um conhecimento, mas esse conhecimento não era pura e simplesmente um conhecimento de vista, não, era um conhecimento experimental mesmo de Deus, conhecia o poder de Deus. Por quê? Porque Deus já havia provado para ele que tem a capacidade de até de um ventre morto, estéril, tirar quê? Tirar vida, produzir vida de um ventre que não tinha vida. Deus já havia provado isso para Abraão. Considerando que Deus, sendo poderoso, para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, e então também, figuradamente, ele o recebeu. Ou seja, na mente de Abraão, não só o filho estava morto, como também Abraão cria que Deus tinha a capacidade de ressuscitar aquele filho, ainda que ele operasse o sacrifício conforme Deus orientou. Deus exigiu que Isaac fosse morto, mas em contrapartida, Abraão não vacilou na fé. Pelo contrário, Abraão, tendo uma íntima comunhão com Deus, não é? Deus, assim, poderia cumprir a sua palavra. Mas para ficar um pouquinho mais claro que eu estou tentando passar aqui para os irmãos, vamos para o livro de Tiago, o capítulo 2. Tiago, o capítulo 2. O versículo 23 diz assim. Vamos começar aqui no versículo 22. Diz assim: Vede que a fé operou com as obras, e que, pelas suas obras, a fé foi aperfeiçoada. Por isso é que eu disse, um dos elementos da fé é a obediência. A fé implica obediência, crença, confiança e perseverança. Então, e no verso 23 diz assim, as escrituras cumpriu-se, a qual disse, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Veja, irmãos, então se Abraão está a ser considerado amigo de Deus, não é qualquer um que vamos dizer que ele é nosso amigo. Não é qualquer um. Para sermos amigos de alguém é porque passamos muito tempo com quem? Porque, assim, um mero cruzamento com uma determinada pessoa pela rua, nos encontramos num determinado evento da igreja, isso em si não define que nós somos amigos. Não, mas os verdadeiros amigos passam tempo junto, compartilham as coisas, contam-se os segredos, e cada um sabe até que ponto um vai num determinado estado, não é, por exemplo, em termos de ações, poderia se dizer, não, o teu amigo fez isso, não, você poderia dizer, não, pelo tempo que eu conheço esta pessoa, pelo que ele me apresenta, a natureza do seu ser, não creio que ele seja isso. Agora veja, pela íntima comunhão que Deus tinha com Abraão, e em contrapartida, esse intercâmbio relacional de pai e filho, filho-pai, que Abraão mantinha para com Deus, essa ligação, fez com que, no momento em que Deus pedisse algo muito elevado, que estava a certo ponto acima das expectativas humanas, que é pedir um filho, que não é coisa fácil, entre o Deus da promessa e a promessa, Abraão escolheu o Deus da promessa, porque Deus faria cumprir num outro tempo, nascer um menino, coisa do gênero, porque Deus tem poder para tal. E pela nossa amizade, ele já me provou isso várias e várias vezes. Então, irmãos, mais do que meramente dizer que eu creio em Deus, tenho fé, não.
é necessário termos um conhecimento de que Deus nós estamos a obedecer. É necessário termos um conhecimento pessoal de Deus. E para terminar, veja que no momento em que Deus pede a Abraão para que entregasse o seu filho, eu acredito que nesse momento aconteceu uma situação difícil, em que a voz de Deus parecia ser a voz de Satanás e a voz de Satanás parecia ser a voz de Deus. E Abraão precisaria ter nesse momento, primeiro, extrema confiança na palavra de Deus e, em contrapartida, ter os seus sentidos bem aguçados para discernir entre a voz de Deus e a voz do maligno. E a verdadeira fé, ela está aqui, irmãos. A verdadeira fé, ela nunca se apoia no sentimento. Nós aqui demos 4 elementos que fazem com que a fé se apoie. Ela não se apoia no quê? No sentimento. Não, Jesus falou claramente, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saia da boca de quem? Da boca de Deus. A fé, ela pega a palavra de Deus e conforme ela disse que crê, ela vai com ela até as últimas consequências. E aqui talvez estaríamos entrando na fé de Jesus. A fé que se apega à palavra de Deus e corre com ela até as últimas consequências. Se Deus disse que é assim, eu vou com ele assim. Então, se Deus disse que é para entregar, eu vou entregar, ainda que os meus sentimentos estejam a me dizer que não quer. Não entrega, não sacrifique, mas eu não vou me basear nos meus sentimentos. Eu não vou me basear naquilo que está o meu coração está a pedir agora, mas eu vou me basear na estrita orientação da palavra de Deus. Isso é fé. É uma fé que se apega além das emoções, além dos sentimentos, mas que ela prevalece porque confia naquilo que saiu da boca de Deus, que Isaías diz que nunca voltou vazio. Amém. E por isso que eu falei, né, que Abraão realmente avançou nessa experiência de sacrificar a seu filho contra a esperança. Por quê? Porque a fé é realmente uma escolha. Você escolhe, por mais que seus sentimentos ou outra voz do inimigo que fale que não é assim, que tem que considerar. Ele avançou porque, sem dúvida, Abraão conhecia a Deus. Amém. Então, ele escolheu, por mais que seus sentimentos ou pessoas exteriores pudessem falar para ele que não era correto, que Deus não aceitava sacrifícios humanos, ele avançou pela fé, porque ele escolheu. Deixou para um lado os seus sentimentos, suas próprias convicções sobre os sacrifícios humanos e simplesmente decidiu obedecer a esse Deus que ele conhecia, sem questionar a esse Deus, inclusive. Sabe, Abraão até poderia questionar a Deus de dizer por que Deus está pedindo um sacrifício humano, se ele nunca pediu. Mas ele não questionou a esse Deus. Ele simplesmente avançou. Como diz o texto que eu citei, está no livro de Romanos 4:18, que diz, eu vou ler agora o parágrafo completo, 18 diz, o qual, falando de Abraão, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações. E conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. Essa fé, a fé de Abraão, avançou sem consultar suas emoções ou seus sentimentos. Ele tomou uma decisão. Ele decidiu confiar, obedecer a esse Deus que conhecia. Irmãos, essa é a fé que a Bíblia nos ensina sobre, ou através de todas as Escrituras. Por isso que quando Paulo escreve o Hebreus 11, ele não simplesmente fica com verso 1, ele diz, ora, a fé é a certeza e a convicção do que não vemos. Não, ele coloca exemplos e exemplos de todos os personagens bíblicos. É claro, não alcançou a lista e ele deixou, acho que deixou... falou de muitos personagens de Sansão, falou muitos, e ainda faltaram muitos outros. Mas ele tentou explicar de maneira simples o que é realmente a fé. Então, agora, passando desse assunto
o último assunto que a gente gostaria de abordar, e aqui vamos falar sobre essas diferenças sobre a fé em Jesus e fé de Jesus, que de fato é um alvo supremo que todo cristão procura ter ou alcançar a fé de Jesus. Então, então, falemos sobre os paralelismos ou as discrepâncias que podem ter a fé em Jesus ou a diferença que tem entre a fé de Jesus e fé em Jesus. Amém. Então, nós encontramos essa passagem bem pontualizada no livro de Apocalipse. Vamos lá. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O que a gente poderia então mencionar aqui com relação à fé de Jesus e à fé em Jesus? Fé em Jesus é crer que o Cordeiro de Deus tem a capacidade para nos salvar do pecado, da sua influência e, não é, da condenação do mesmo. Isso é fé em Jesus. Nós cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é fé em Jesus. Nós temos fé em Jesus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso advogado, que Ele é o nosso mediador, que Ele é aquele que nos dá a capacidade para obedecer. Fé em Jesus. Agora, o que é a fé, então, de Jesus? A fé de Jesus é a mesma fé que Jesus exerceu ao longo de toda a sua vida. Uma fé que permanece, a despeito de. Essa é a fé de Jesus. Quando as coisas já não mais tinham escape ou saída, o que acontece, nesse caso, no Calvário? Nós estamos a falar da fé que permanece a despeito das consequências. Para compreendermos o que é a fé de Jesus, vou pedir ao nosso irmão Ronald para que leia para nós o livro de Marcos, capítulo 15. Os últimos momentos da vida de Jesus vai nos dar um vislumbre geral do que é a fé de Jesus. Ok, Marcos 15, 34 diz assim: E, à hora nona, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me abandonaste? Amém. Louvado seja Deus. Neste verso, você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Não mais sentia a presença do Pai. Não mais desfrutava da proximidade paterna. E nesse momento em que o Filho de Deus carregava sobre si os pecados da humanidade, ele solta o brado mais angustiante que todo o universo já ouviu. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sentiu-se literalmente abandonado. Mas a verdadeira fé não se baseia nos sentidos, nem nos sentimentos, nem pura e simplesmente no quê? Na aparência exterior. Não. A verdadeira fé é essa que nós estamos a ver aqui. Agora vai para o livro de Lucas, o capítulo 23, a partir do versículo 46. Diz assim: E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele rendeu o espírito. Veja, numa hora, Jesus está a dizer que o Pai fez o que com ele? O abandonou. Mas a pergunta é, será que o Pai havia abandonado o Filho?
Não. Quando você vê o comentário da serva do Senhor no livro Desejado de todas as Nações, diz que o Pai estava ao pé da cruz, mas ocultou toda a sua glória naquela nuvem carregada que estava a permear o local. De modos aqui, como Cristo estava a carregar os pecados da humanidade, o pecado faz que separação. Já não mais poderia sentir a presença de quem? A presença do Pai, mas o Pai estava ali. Mas pese embora o sentimento de Jesus, ele estava na forma humana, os sentimentos de Jesus lhe diziam que o Pai te abandonou, e literalmente ele sentia a ausência do Pai, ainda assim isso não determinou a fé de quem? A fé de Jesus. Não abalou a fé dele. Ainda que ele me mate, disse Jó, nele quê? Nele confiarei. Ainda que não sinto agora a tua presença, não significa dizer que tu que variaste ou deixaste de ser esse Deus cuidador, zeloso e que sempre estará comigo. Então é nesse Deus que eu sempre confiei e não teve outro para confiar, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo cresceu e a graça de Deus e dos homens estava sobre ele. Jesus teve um pleno crescimento na presença de Deus. Ele não conheceu um outro lugar em que se apoiar. Ele disse, é mesmo nesse Deus que eu vou depositar o meu espírito. Não tenho um outro sítio onde depositar. É uma fé que confia, irmãos, além dos sentimentos e das emoções. É uma fé que está acima do que a gente está vendo no exterior, queridos irmãos. As circunstâncias aparentavam que o pai abandonou o filho, mas a fé de Jesus permaneceu inabalável na confiança do Deus Todo-Poderoso. Por que estamos a enfatizar isso? Porque é esse tipo de fé que nós precisamos agora ter quando acontecer o fechamento da porta da graça. Veja que Apocalipse capítulo 14 faz menção, não é, da advertência com relação à marca da besta. E quando o povo de Deus ter dado alto clamor e o santuário se encher de fumaça, de modos a que mais ninguém poderá entrar, porque Cristo haverá de deixar, Ellen White deixa claro que nesse tempo o homem terá de viver à vista de um Deus santo sem um intercessor. E veja aqui, os anjos de Deus, ao contemplarem as agonias do justo, no momento em que as pragas estarão caindo, eles sentirão que aparentemente foram abandonados por Deus. É o mesmo sentimento que Cristo sentiu aqui, é o que eles vão sentir. Ellen White descreve que os anjos de Deus vão quiser intervir, porque as agonias são muitas, mas o anjo poderoso se coloca de frente dos outros anjos e diz que, olha, não podem intervir. Eles terão que ser batizados com o batismo de Jesus e terem que solver o mesmo cálice. Ou seja, irmãos, a mesma fé que Cristo exerceu na cruz e durante toda a sua vida é essa fé que vai sustentar a última geração. É essa fé que vai sustentar o povo de Deus nos últimos dias. Então, irmãos, como eu disse, que a fé, ela implica obediência, perseverança, confiança e crença. É isso que a última geração vai levar para conseguir permanecer, ou melhor, subsistir no dia do Deus Todo-Poderoso. Uma fé que lhes habilitará a viver sem pecado à vista de um Deus santo. Essa é a fé de Jesus. Jesus viveu nessa terra 31 anos, nunca cometeu um só pecado. É essa fé que confia que Deus vai lhe dar capacidade para obedecer, porque o texto é claro, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos. Então eles vão guardar toda a lei de Deus e no momento da mais alta prova, eles não vacilarão, permanecerão firmes nas promessas de Deus como aço
e não serão abalados. Amém. Realmente é isso o que as Sagradas Escrituras nos ensinam quando nós falamos sobre a fé. Uma coisa é verdade, precisamos ter fé em Jesus para o perdão dos nossos pecados e para manter-nos livres de pecado. É necessário, assim como o capítulo 16 do livro de Atos, aquele Carcereiro. aquele carcereiro que ele estava quase por morrer de matar-se a si mesmo. O Paulo falou, não faça isso, ainda estamos aqui. Então ele pergunta, o que faremos? O que eu posso fazer? E ou como Paulo respondeu? Crê em Jesus. E como Paulo respondeu? Ele diz, crê em Jesus Cristo. Então, é isso que significa realmente fé em Jesus Cristo. Essa fé faz possível que você seja perdoado de todos os pecados e que receba a justiça de Cristo. Mas também é necessário ter não a sua fé. É necessário ter a qualidade que se requer da última geração, é a mesma fé de Jesus Cristo. E sabe, o irmão já citou alguns versos da Bíblia, inclusive nós poderíamos falar o exemplo de Jó, Abraão, Davi, Daniel, outros personagens da Bíblia. Mas a Bíblia diz que nós precisamos, não a fé de Abraão, inclusive, é a fé de Jesus. Exato. Agora, sempre eu me perguntei por muitos anos, e que é a fé de Jesus? Porque eu lembro que, como igreja, antes de que os jovens recebam o batismo, tem um livreto que diz a fé de Jesus. Então, naquela época, eu sempre pensava que isso era a fé de Jesus. Só que quando eu comecei a entender esse assunto da Bíblia, eu comecei a entender de que a fé de Jesus não é simplesmente um material, não é simplesmente entender ou estudar aquele livreto e eu entender que estou pronto agora para ser salvo. A fé de Jesus é realmente a fé que levou a Jesus ainda até a morte, mas ainda confiar em seu Pai. Amém. Eu vou ler simplesmente algumas citações que eu achei bem interessantes. Está no livro Desejado de Todas as Nações. Olha o que diz, página 270. Como filho de Deus vivia pela fé no Pai, assim devemos nós viver pela fé em Cristo. Olha, como filho de Deus vivia pela fé no Pai, ainda sendo filho de Deus, ele vivia pela fé no Pai. Agora diz que assim devemos nós viver pela fé em Cristo. Olha o que diz. Tão plenamente estava Cristo submetido à vontade de Deus que unicamente o Pai aparecia em sua vida. Lembra aquele texto de Paulo quando ele fala que não vive mais ele, mas Cristo vive nele? Agora, na experiência de Jesus, que diz que unicamente o Pai aparecia na vida dele. Então, é por isso que nós precisamos essa mesma experiência. Diz mais, embora tentado em todos os pontos como nós, mantive-se diante do mundo imaculado do mal que o rodeava. Assim também nós devemos vencer como Cristo venceu. Amigos, sem dúvida, esta não é simplesmente uma declaração. Esta também é uma promessa. Se Cristo venceu o pecado e em sua vida somente apareceu ao Pai, diz a citação de que nós também podemos vencer assim como Cristo venceu. E nós também podemos viver assim como Cristo viveu. É uma promessa, eu considero a mais poderosa que eu encontrei. Porque se Cristo venceu, não é só a vitória dele, também essa vitória pode ser a nossa. Amém. E isso, a fé que se requer da última geração, que nós consideramos aquela geração que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É essa qualidade de fé, a fé de Jesus. Agora eu te pergunto, você já tem essa fé?
Você realmente tem essa fé que você pensa e crê que dá vitória sobre o pecado, vitória sobre qualquer vício ou hábito? A fé de Jesus é possível, mas só vai ser possível se você permite que em sua vida só apareça Cristo e não você. Então você terá a fé de Jesus Cristo. Queridos amigos, que Deus possa abençoar durante esta semana e estamos novamente a próxima semana. IAG, juntos avançaremos.